O gênero do terror, por muito tempo, foi atribuído a tramas e conceitos simples. Uma casa mal-assombrada, cheia de espíritos, ou um assassino mascarado que mata jovens burros. Esses filmes, na maioria das vezes, eram vistos como superficiais, filmes que não saíam da primeira camada de profundidade. Mas se olharmos o cenário atual, cada vez mais são comuns filmes de terror que mergulham de cabeça em determinado assunto, em determinado tema. Filmes esses que abrem margem para diversas discussões e interpretações. Mas afinal, esses filmes poderiam ser considerados superiores aos filmes de terror mais convencionais? Eles seriam uma espécie de evolução do gênero? Olá, eu sou o Zeca e seja muito bem-vindo ao Zeca Análises. Filmes de terror atmosféricos. Esses são filmes feitos para causar desconforto, para deixar você tenso, filmes feitos para te causar um terror psicológico. Esse tipo de terror vem se popularizando cada vez mais, principalmente com a ascensão da produtora A24, que tem investido cada vez mais nesses filmes de baixo custo que tentam prender o público de uma maneira diferente. A Bruxa, O Farol, até o mais recente Fale Comigo. Esses são filmes que utilizam esse mesmo conceito de construir ambientes desconfortáveis, abandonando os típicos jumpscares acompanhados de um som alto. O público tem consumido cada vez mais esse tipo de filme. E mesmo que eu não seja um grande fã deles, tenho que admitir que eles possuem muitos admiradores. Afinal, as pessoas têm gostos diferentes e também gostam de experimentar coisas diferentes. Mas acontece que essa ideia de que os filmes de terror psicológico são muito melhores que os filmes de terror mais gráficos ou mais comuns, podemos dizer assim, está ganhando bastante força. Alguns estão até mesmo chamando essa nova leva de filmes de pós-terror, pois eles seriam uma nova vertente, seriam algo além, algo superior a tudo que já vimos antes, por explorarem temas mais sensíveis e complexos. Resumindo, eles seriam uma espécie de evolução do gênero do terror. Eu particularmente discordo bastante disso. Veja bem, a maioria dos cineastas, assim eu espero, quando pensam em fazer um filme de determinado gênero, eles têm como objetivo cumprir, executar bem a proposta daquele gênero, entregar a melhor experiência possível, entregar aquilo que as pessoas querem ver, sentir. Nesse caso aqui dos filmes de terror, as pessoas querem sentir angústia, aflição, desconforto, medo, e para isso cada um dos realizadores utilizam de diferentes técnicas. Vamos traçar um paralelo. Imagine que temos dois confeiteiros renomados, e ambos decidem fazer um bolo. O produto final são dois ótimos bolos. Ou seja, eles cumprem seus papéis de serem deliciosos. Mas se analisarmos de perto esses dois bolos, veremos que mesmo que eles estejam no mesmo nível, eles não possuem a mesma fórmula. O primeiro confeiteiro fez um bolo com trigo, ovos, manteiga, leite, açúcar e uma calda de chocolate. Um bolo até que simples. Já o segundo colocou o recheio de coco, chantilly, suspiros, morangos, etc. Um foi mais complexo de se fazer? Sim, mas ambos os bolos cumpriram o seu propósito, serem deliciosos, deliciosos do seu próprio jeito. Obviamente eles não irão agradar a todos os paladares. Alguns podem não gostar de chocolate, já outros podem não gostar de morango, assim como os filmes de terror. Grandes clássicos do gênero foram lançados na mesma época e se destacaram por motivos diferentes. Halloween trazia Michael Myers assassinando jovens na noite de Halloween, uma premissa simples, mas que nas mãos certas, as de John Carpenter, foi executada com maestria. Então ganhamos um magnífico slasher. 2 anos depois tivemos O Iluminado, que trazia um homem se entregando à loucura em um hotel no meio do nada. Kubrick também executou esse filme com maestria. Então ganhamos um magnífico terror psicológico. Então vejamos, os dois filmes tinham o mesmo nível de renome, foram filmes aclamadíssimos, mesmo sendo bem diferentes. Mas por quê? Porque ambos souberam usar da melhor forma os recursos dos seus respectivos e distintos subgêneros para chegar ao mesmo objetivo, que era gerar medo em que assistisse. Um mais violento, até um pouco gráfico, e o outro um pouco mais suave, que foca em criar uma atmosfera primeiro para aí sim chegar ao seu ponto de ruptura. Entendeu como essa ideia de que o pós-terror é uma evolução do gênero é algo totalmente tendencioso? Tudo bem você dizer que algo é inovador, mesmo que eu não ache que essa nova leva de filmes da A24 sejam. O próprio Iluminado já tinha feito isso lá atrás. Mas dizer que algo é superior a algo antigo só por ele ser diferente não é algo muito correto. Ok, determinados subgêneros já saturaram, como o slasher, mas isso não invalida os bons filmes do subgênero que são lançados. Provavelmente em algum momento os filmes de terror psicológico também entrarão em uma saturação. Então precisamos observar como um determinado filme aborda um tema e não se outros filmes já abordaram aquele tema.
O que mais tem são filmes de terror psicológico que abordam luto, só que de maneiras diferentes. Afinal, um tema não pode ficar limitado a apenas uma única abordagem. Mais um exemplo fora dos filmes de terror. Você percebe como seria bizarro se eu chegasse e falasse: O Exterminador do Futuro 2 é um filme de ação extremamente inferior a John Wick, só porque as cenas têm vários cortes e tem uma coreografia inferior? Você não pode simplesmente pegar um aspecto em específico, comparar e chegar a uma conclusão. Terminator 2 não tem por que ter uma grande sequência sem cortes. É um filme que na sua maior parte do tempo é sobre uma fuga. Personagens fugindo de um super androide. A maioria dos personagens são humanos. No máximo poderia ter uma cena do T-800 vs T-1000 em plano sequência. Mas isso seria realmente necessário? Isso realmente agregaria algo no filme? Não. Mesmo sem isso, o filme continua ótimo, mesmo não tendo o mesmo primor das coreografias de John Wick, pois cada um está dentro da sua proposta de ação. Um quer ser um filme frenético de tiro e porrada, e o outro com um escopo maior, com cenas mais grandiosas, que não se preocupa em criar coreografias mirabolantes de luta, pois isso não era necessário. Assim como um Jogos Mortais e Invocação do Mal. Eles são filmes de terror que têm suas próprias auras. Jogos Mortais transmite terror através do gore, e Invocação do Mal, por mais que tenha assim uma ótima atmosfera, ele preza muito mais pelas figuras fantasmagóricas e por jumpscares muito bem encaixados para gerar terror. Eles não têm nenhuma obrigação de conterem várias camadas para transmitirem o mesmo efeito de terror que os terrores psicológicos passam. Se tivesse, beleza, bacana, mas não seria nem um pouco necessário. Eles já são ótimos filmes da maneira que são, da mesma forma que os terrores psicológicos também são, sem precisarem usar jumpscares ou gore. Cada um é eficaz da sua própria maneira. E assim como tudo na nossa vida, filmes de terror são questão de gosto. Você pode preferir um filme mais frenético, um filme mais lento, mas todos os estilos de terror têm o seu brilho, mesmo que de maneiras diferentes. Eles só precisam de pessoas competentes para que os executem da melhor forma possível, para que eles não se tornem filmes sustentados unicamente por jumpscares preguiçosos ou por atmosferas e simbolismos vazios.